Olá, queridos amigos do Centro Espírita José Olímpio. Jesus nos abençoe, nos dê paz. Eu queria agradecer mais uma vez pelo convite para estarmos juntos, refletindo um pouco sobre o Evangelho de Jesus. Em especial, nesse tema que a casa me solicitou, para fazermos algumas breves considerações. O grande restaurador, né? Esse tema especial, que é um tema extraído, né, do livro Vivendo com Jesus, é uma psicografia de Divaldo Franco, e o espírito comunicante é Amélia Rodrigues, né? Essa querida Amélia Rodrigues, que sempre traz mensagens belíssimas, mensagens muito esclarecedoras da realidade de Jesus daquela época, né? Trazendo o ambiente em que ele viveu, o ambiente onde ele trouxe a mensagem de luz, e propondo a todos nós que façamos uma observação e um link, né, uma comparação com o momento atual, não é? Então ela traz todas aquelas reflexões, todos aqueles fatos, as reflexões apresentadas por Jesus, né? E que nós fizéssemos as nossas reflexões agora, mas tendo sempre em mente que não há grande distinção. É claro que a humanidade evoluiu no seu aspecto intelectual, né? Mas os homens daquela época, com as suas dificuldades de entendimento e de compreensão do campo moral, somos muitos de nós hoje ainda, né? Claro que dista, né, entre aquela época e agora 2000 anos. Mas mesmo assim, nós ainda percebemos hoje uma humanidade bastante grave, né? Uma humanidade ainda bastante grave, bastante dura, né? E por consequência dessa dureza, nós ainda estamos envolvidos em muita perturbação, né? Então, a compreensão do nosso processo é uma compreensão muito ainda difícil, muito grave, muito distante, né? Os espíritos, quando eles vão falar sobre a encarnação em vários mundos, ali pela questão 172, por ali do livro dos Espíritos, eles vão dizer que os espíritos que estão encarnados em um mundo de provas e expiações, como a Terra, são espíritos que ainda estamos muito distantes da perfeição. Né? Mas muito distantes, muito. Porque ainda somos muito materializados. Né? Mesmo aqueles que estamos fazendo um esforço, que estamos trabalhando pelo nosso próprio crescimento, pelo nosso próprio desenvolvimento, pela nossa lucidez, né, espiritual, ainda vivemos em trevas. Né? Essa é uma situação bem importante, bem interessante. Né? Então nós ainda estamos dentro desse processo. E Jesus, ele vai aparecer para nós, e ela vai destacar muito bem isso neste capítulo, o capítulo 10 da obra Vivendo com Jesus. Amélia Rodrigues vai destacar bem essa tarefa de Jesus como restaurador, né? Como restaurador. Então ela vai inclusive narrar aquele episódio da cura do cego de nascença, onde ela vai destacar bem aquela passagem muito extensa, até no capítulo, está no Evangelho de João, capítulo 9,
E é o capítulo que vai do versículo 1 ao 41, quer dizer, é muito extensa aquela passagem, né? E, portanto, nós vamos perceber ali toda essa atividade restauradora de Jesus. Né? Porque ela vai tomar ali uma atividade de Jesus como um restaurador, a princípio, um restaurador do corpo físico, porque ele é cego de nascença, né? E o indivíduo passa a enxergar, mas do corpo físico. Entretanto, o principal era uma restauração moral, né? Era uma restauração moral. Então vejamos, amigos, e outro dia eu até comentava isso com pessoas amigas e me referi até em uma palestra também sobre isso, que é algo que nós não percebemos muito. Nós chamamos Jesus de restaurador, ela se refere a ele como grande restaurador. Mas o que ela está querendo dizer para todos nós é: nós temos um Cristo por nós. Né? É isso que a gente precisa perceber. É essa noção que a gente precisa ter. A gente não tem ainda uma noção do Cristo. Claro, um Cristo que se personificou, se manifestou no nível físico, né, em uma personalidade chamada Jesus. Jesus já morreu. Né? Jesus já morreu. Jesus é uma personalidade distinta. Mas o Cristo não. Ele já era Cristo. Né? Ele já era um Cristo quando ele adota, ele vem ao corpo físico e adota essa personalidade. Né? E se manifesta no nível humano, no nível corporal, com essa manifestação, com essa apresentação, porque a personalidade é essa apresentação social, física, carnal, corporal. Nós encarnados, estamos vivendo uma personalidade específica, com um nome, com apresentação fisionômica, com determinadas características corporais, com determinadas características de conduta, tudo isso caracteriza uma personalidade. Mas quando morremos, ou seja, quando o corpo físico se extingue, né, a força física vital se extingue, a personalidade desaparece. Então o Cristo prossegue, no caso dele, que já era um Cristo, prossegue como Cristo, né? Prossegue como Cristo. Então é isso, nós temos um Cristo por nós, e nós não temos uma noção do que significa um Cristo. Olha que coisa, nós não temos essa noção. Não temos por quê? Exatamente porque não alcançamos essa totalidade. Você não tem ideia. O Cristo é a alma do universo, né? A alma do universo resumida em um psiquismo com todas essas sínteses do que significa o universo. Não é um universo no seu sentido meramente material, mas um universo como totalidade, como um todo, como tudo, como absoluto. Ele não é o absoluto é Deus, tanto que ele diz: eu e o Pai somos um, eu estou no Pai, o Pai está em mim, mas o Pai é maior que eu. Todo mundo só lê: eu e o Pai somos um. Mas não esquece de dizer, tanto que muitos religiosos confundiram isso. Né? Não, Jesus é Deus, um Deus encarnado, mas ele não disse isso. Ele não disse isso. Então a dimensão do Cristo nós não temos. Nós não temos essa dimensão. Né? Então o grande restaurador, a gente não tem essa dimensão. A gente não tem essa dimensão. Normalmente quando se procura a Jesus, que é o instinto, nós procuramos alguém instinto, a personalidade distinta, mas a gente compreende, claro. Quando a gente procura Jesus, a gente procura o Cristo. Né? Então, quando a gente procura Jesus, na verdade, na maioria das vezes, estamos procurando para resolver um problema, uma questão, uma dificuldade física, corporal ou pessoal. Né? Mas
o que é necessário procurá-lo é para fins de desenvolvimento da nossa condição crística. Será que teremos sempre que só nos deslocarmos para buscá-lo diante das dores? Vamos ficar nisso a vida toda? Será que é só diante das dores? Não é? Se você notar essa passagem que está em João, no capítulo 9, né, do versículo 1 ao 41, que é a cura do cego de nascença, ele vai dizer isso. Né? Ele vai dizer isso. Então, olha como essa atividade dele restauradora é uma atividade que vai muito além do corpo. Nós ainda temos uma limitação que é tudo corporal. Né? Então, nessa mesma passagem, ele vai dizer assim, ele vai ver que o indivíduo está cego, né? E vai promover a cura dele. Antes disso, algumas pessoas que estavam em torno, no momento, vão dizer assim, Senhor, o que aconteceu para ele ter nascido cego? Foi ele que pecou ou foram os pais deles que pecaram? Porque era muito comum naquela época, e notem como as pessoas já tinham uma ideia da reencarnação. Se você notar isso já era uma ideia da reencarnação. Né? Porque se ele nasceu cego, ele só pode ter cometido um pecado antes de ter nascido, porque ele já nasceu cego. Já era uma consequência de um ato anterior. Então, entre os judeus ali, já havia sim a ideia da reencarnação. Né? Não a reencarnação como nós a percebemos hoje, o nome reencarnação. O nome reencarnação não existia na época, mas uma ressurreição do espírito na carne. Como Jesus vai dizer lá na frente. Ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. E nascer da água, do líquido amniótico, né? Do ventre, onde tem a água, o líquido amniótico, e nascer da água e do espírito. Então, nascer da água é renascer, nascer fisicamente. E isso é muito interessante, porque não é nascer no mesmo corpo, porque já está feito. Ele não está mais na água, ele já foi feito. Então, não é uma ressurreição no mesmo corpo, mas é nascer na água. A água não está no ventre. O líquido amniótico, né, ele está no ventre. Para dar vida, criar as condições da vida para aquele corpo. Né? Então, notem que essa passagem é muito interessante, essa pergunta que eles fazem é muito interessante. Porque naquela época você acreditava que ou o indivíduo pecou ou os pais pecaram. Imagine, você atribui ao pai, ao filho, a responsabilidade por um gesto grave praticado pelos seus pais. Não é possível. Não é? Então é nesse sentido que aí Jesus responde, nenhum nem outro. Nem ele, nem os pais pecaram. Não há nenhuma... Ele só veio nessa condição para que pudesse ser testificado, né, dar testemunho da grandeza de Deus, por aquilo que eu vou fazer. Ele, Jesus. Quer dizer, ele vinha para ser instrumento do ministério de próprio Jesus. Quer dizer, um espírito voluntário. Né? Ele não trazia a limitação física na visão como por um resultado de um processo da lei de causa e efeito, no sentido inferior, mas no sentido superior, porque ele pede essa experiência de não enxergar, mas para um fim superior, que era ser um instrumento do testemunho, ser um instrumento daquela cura. Né? Ser um instrumento daquela cura. Então notem que esse trabalho da restauração de Jesus é um trabalho que envolve muita coisa. Desculpe. Trabalho que envolve muita coisa. Né? Não é a cura pela cura. Não tem sentido a cura pela cura. Não há nenhum sentido nisso. Então, amigos,
ele então vai colocar a mão, né, na lama e com a água, vai passar nos olhos e vai dizer a ele: agora vá se banhar nas águas do Siloé. Era uma piscina, né, que tinha ali naquela cidade, naquela localidade, e após este ato ele passa a enxergar. Né? Então notem que é um processo de restauração, mas um processo de restauração diferente das outras curas até então realizadas. Porque as outras curas se ligam a processos mesmo da lei de causa e efeito no seu sentido inferior. Não inferior da lei, mas inferior do indivíduo. Né? Inferior do indivíduo. Então há muito júbilo naquele espírito que pode servir a esse propósito. Né? Que pode servir a esse propósito. Tanto isso é verdade que a própria Amélia Rodrigues vai relatar nesse capítulo que Jesus não pode curar todos. Por que não pode curar todos? Porque a doença que eles deveriam vivenciar, né, a limitação corporal, já era o princípio da cura para eles. Isso é uma coisa que, de um modo geral, a gente não entende muito, né? Porque muitos não são curados. Mas não são curados porque eles ainda não sofreram o processo de maturação necessário para que a cura se operasse. Mas a maturação está aí no sentido do indivíduo compreender por que está doente. Compreender por que ele vive a limitação. Tanto sim que na maioria dos casos, Jesus perguntava ao indivíduo o quê? Ele perguntava ao indivíduo, quando ele era procurado, ele perguntava ao indivíduo: que queres que te faça? Lembram disso? Que queres que te faça? Quer dizer, ele sabia que o indivíduo queria ficar curado, mas ele precisava que aquele indivíduo, naquele momento, mais uma vez, ele tomasse no nível de consciência, quer dizer, no nível do consciente, o que estava acontecendo com ele e o que ele efetivamente estava pedindo, porque isso geraria para o indivíduo o quê? Um compromisso. Aí é a cura moral. Não é só corporal, mas uma cura moral. Então o indivíduo, muitos como não estavam nesse estado, e ainda se compraziam no vício, na viciação que os levou àquela situação, Jesus não promovia a cura. Esses indivíduos nem às vezes iam até ele. Nem às vezes até ele. E quando iam, eles não agradeciam. Há um outro episódio da cura daqueles 10 leprosos que só um volta. Lembram disso? Notem como Jesus, ele não valoriza tantos que não voltaram. Mas ele ensina ao que voltou o quanto foi importante ele voltar, para que ele tenha a dimensão de tudo que aconteceu. Aí volta um e diz: Senhor, eu quero te agradecer. Oi, onde estão os outros? Ele não está obrigando os outros a voltarem, porque eles vão aparecer de novo. Mas é como se ele dissesse agora: você voltou. Então você sim se operou a cura. Sabe? Então é muito comum, isso se aplica de um modo muito comum, não só às doenças físicas, mas às doenças sociais. Aos quadros de experimentação, de dores, de limitações coletivos. Veja, a humanidade toda passa agora o quê? Por uma pandemia gravíssima. Mas quantos refletem sobre isso? O que a maioria quer? Se ver livre do coronavírus. Isso que a maioria quer. Não, quero me ver livre para a gente voltar ao normal. Olha. E qual é o normal? Acabar com tudo. Esse é o normal. Não ter compromisso, abusar, cometer excessos, cometer desregramentos. Esse é o normal na cabeça dessas pessoas. Mas aqueles que pararam e refletiram, compreenderam
que existe sim uma força que rege, que dá limites, que estabelece leis, que exige condutas nesse estágio evolutivo em que a humanidade se encontra. Não é? Então é um pouquinho isso. Estamos falando de um caso específico de um cego, de nascença, dos outros tantos que estão relatos no Evangelho, mas o que nós precisamos ver é essa situação do ponto de vista coletivo. Não é? Do ponto de vista coletivo, que é o que vai interessar. Nós não vamos transformar todos em cegos. Jamais, não precisa. Há que se estabelecer um processo de patologia onde todos enxergando, que não é a cegueira, mas todos estejam ou doentes ou ameaçados da doença. Alguns contraíram o vírus, tiveram sintomas mais leves, mas tiveram. É como se fosse o quê? É como se fosse uma espécie de advertência. Carneiro de Campos tem uma psicografia, tem duas psicografias interessantes sobre isso, né? Uma ele faz por Divaldo Franco, no livro Crestomatia da Imortalidade, e a outra, pelo que eu me recordo, é uma psicografia feita por Estela Diamantino. O nome da obra agora eu não me recordo, mas que ele também fala sobre essa advertência que as doenças representam para o espírito na experiência corporal. A Estelinha, né? A nossa querida Estelinha Diamantino, que desencarnou recentemente. Né? Que os bons espíritos trabalhem em seu benefício para que ela tenha sempre uma transição serena de retorno ao mundo espiritual. O seu trabalho, os seus feitos já são base necessária para esse retorno de nossa querida amiga. Né? Mas, enfim, então é isso, amigos, que nós precisamos recolher desse capítulo trazido por Amélia Rodrigues no livro Vivendo com Jesus, o Grande Restaurador. Então, o vício ele é sempre de ordem moral, muito embora ele se manifeste na estrutura corporal. É sempre uma fuga da verdade. O vício ele é de ordem moral porque ele é sempre uma fuga da verdade. Então o espírito vai se valer do corpo para obnubilar, ou seja, para tornar, transformar o corpo num campo de esquecimentos desses deveres morais. Mas ele faz isso por um processo ilusório, por uma cegueira de natureza espiritual. Né? São os processos ilusórios. Valorizamos demais a matéria, valorizamos demais o corpo, e muitas vezes é necessário que o indivíduo perca a visão, para, em não tendo a visão, ele não valorizar tanto a matéria. É um aprendizado importante. É um aprendizado importante. Por isso nós vamos ver no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8º, uma mensagem muito interessante. O capítulo 8º trata bem-aventurados os puros de coração. Nós vamos encontrar uma mensagem, acho que é a última mensagem até, desse capítulo, na parte de instruções dos Espíritos, de Vianney Curadares, Paris, 1863, onde ele vai falar sobre bem-aventurados os que têm fechado os olhos. Eu até peguei aqui. Né? Bem-aventurados os que têm fechado os olhos, que tem muito a ver com essa passagem que no capítulo 9, né, do Evangelho de João, que nós estamos desenvolvendo aqui. Né? E ele vai dizer assim, naquela reunião mediúnica retratada nessa passagem, Vianney ele vai dizer algo interessante. Ó, meus bons amigos, para que me chamastes? Terá sido para que eu imponha as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui e a cure? É uma reunião onde estava alguém com algum problema de visão. Ah, que sofrimento, bom Deus!
Ela perdeu a vista e as trevas a envolveram. Pobre filha, que ore e espere. Olha aí que coisa interessante isso aqui. Parece até uma dureza, né? Mas não é. Porque tem a ver com tudo isso que nós estamos falando aqui. Está dentro do processo dela a perda da visão. Porque outros recursos não foram capazes de fazê-la estar consigo mesma e fazê-la estar com Deus em espírito. Porque muitos de nós estamos com Deus nas questões teológicas. Há pessoas que são prisioneiras, estão vinculadas às teologias, que trazem liturgias, atos, conjunto de atos praticados dentro de uma crença, de uma determinada religião. E acham que os atos praticados, eles substituem o quê? A pureza de coração. É para se alcançar a pureza de coração que temos as limitações. Porque por nós mesmos não fazemos. Então precisamos ingressar em determinados estágios de aflições, de sofrimentos, de dores, para modificarmos então a nossa busca. Olha aí. Então, amigos, o que Jesus pretende quando ele atua restaurando corpos na verdade, restaurar o indivíduo nos campos de sua fé. Porque a fé é um sentimento inato no homem, é um sentimento inato da sua destinação futura. Qual é a sua destinação? Qual é a nossa destinação futura? A plenitude. Essa é a nossa destinação futura. Mas como vemos muito corporalmente, achamos que é o bem-estar material apenas que deve ser objeto das nossas cogitações, das nossas ações, das nossas buscas. Mas quando ele visa restaurar a fé, esse sentimento, notem que no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé que remove montanhas, né, a fé que transporta montanhas, lá no item 12, o Espírito vai definir fé como a fé no homem é um sentimento inato, ele define como um sentimento inato da sua destinação futura. E um pouco nesse meio ponto de segmento, e aí ele diz, é a consciência, ó como já mudou. Ou seja, é um estado intelecto-moral, uma consciência, é um estado intelecto-moral que qualifica esse sentimento. Entendeu? O sentimento, ele vai sofrendo qualificações, aprimoramentos. Porque a fé ela não é uma construção intelectual. Ela já nasce no indivíduo. É um sentimento inato. Olha a definição dele. A fé no homem é um sentimento inato, ou seja, que já nasce no indivíduo, da sua destinação futura, ou seja, a futuro. Se você tem esse sentimento e você amplia esse sentimento, porque a fé, ela sofre ampliações. Por isso disse, a fé espírita é a fé raciocinada. Ela sofre ampliações da razão. Porque nós somos um todo em unidade. Dividimos para efeito de estudo. Né? Dividimos para efeito de estudos. Mas nós somos um todo. O homem não é partido. Você não vê ninguém partido em pedaços. Não, esse pedaço aqui é referente. Não. É para efeito de estudo. Se divide para efeito de estudo. Então, nesse sentido, é que Jesus vai dizer, quando ele vai falar do amor, ele vai dizer, ama a Deus, quando ele responde qual é o maior mandamento da lei. Ama a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de todo o teu espírito, de todo o teu entendimento. Porque é preciso haver entendimento. Lembram? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo.
Tenha fé, porém saiba por que tem fé. Acredite, creia, mas saiba por que você crê. Que o Espiritismo permite essa visão de totalidade, ou a compreensão dos mecanismos pelos quais as coisas se formam e se estabelecem. Não são as leis morais da vida, conforme estão apresentadas na parte 3 do Livro dos Espíritos, esse grande conjunto explicativo de toda a fenomenologia social, moral, espiritual, intelectual. Se você vai pegando as leis, agora eu entendi por que isso acontece assim. Agora eu estou compreendendo por que a necessidade dessa experiência para isto, para que essa experiência possa fazer com que o indivíduo busque determinados conhecimentos, e esses conhecimentos se consolidem no indivíduo em forma de sentimentos. É para isto. É para isto. Então, Jesus é o grande restaurador. Nesse sentido, ele traz toda a base moral. Ele traz todas as condições para a unidade com Deus. Cabe às ciências que vieram depois, e à filosofia, etc., e ao Espiritismo, que é a síntese de todos esses estudos, explicar isso. Lembram? Rogarei ao Pai que envie outro Consolador, porque vocês não suportam o que eu digo. Suportar no sentido de entender mesmo, de compreender, de ter tradução interna para isso, e tradução psíquica para isso. Não tinha condição. Então, amigos, quando ele vai dizer nesse sentido, e ele vai depositar tudo na fé, ele está querendo que o indivíduo ele expanda esse sentimento, para que esse sentimento tome todo o seu campo mental e todas as suas forças, e o indivíduo então se dirija para Deus, se desloque para Deus, porque é para isso que ele veio. Lembram? Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais lhe será conferido, lhe será concedido. Tudo mais mesmo, não é só coisas materiais, as coisas espirituais também. Tanto se avance se deslocando com o discernimento, tanto mais se recebe. Está lá no finalzinho da parábola. Da parábola dos talentos, está lá no finalzinho da parábola dos talentos. Dar-se-á aquele que tem, e se retirará mesmo daquele que não tem. Tem o quê? Disposições íntimas para crescer. Se você não tem disposição, como é que eu vou te dar? Eu vou perder o talento? E os que precisam desse recurso? Na historinha que os outros multiplicaram, o último guardou. Meu amigo, me dê. Você não tem condições. Agora você não tem condições. Você precisa criar as condições. Por isso é que a Amélia Rodrigues vai dizer: nem todos ele curou, porque o indivíduo não criou as condições para a cura. Porque o problema não é a cura corporal, é da cura corporal ele transformar isso numa cura moral. Por isso, depois da cura, que ele ativou a fé do indivíduo, ele diz: a tua fé te curou. Ele atuou junto com o indivíduo no processo da restauração própria do indivíduo. Primeiro ele fez o indivíduo ir até ele para identificá-lo como o Cristo, como enviado, porque as tradições já diziam que ele seria enviado, o Filho de Deus seria enviado. Mas é ele mesmo? Não é ele? É ele? Não é? Há várias passagens que se diz isso, se discute isso, né? E nessa mesma passagem ele vai dizer: mas eu sou o Cristo, em João, né? Em João, no capítulo 9. Mas você está falando comigo, eu sou o Cristo, eu sou o enviado.
É muito interessante. Leiam esse capítulo 9 do versículo 1 ao 41 todo, que tem essa passagem, vocês vão ver coisas que a gente não está podendo tratar aqui, porque é muito extenso. É muita coisa revelada. É muito material espiritual revelado ali. Então, o que Jesus está propondo ao indivíduo é o corpo está a serviço do espírito. É isso que ele está dizendo. A tua fé te curou. E quem tem a fé? É o cérebro? É o corpo? Não, quem tem fé é o espírito. É o espírito que tem a inteligência. É o cérebro que tem a inteligência? Não. O cérebro, a partir da atuação da mente do espírito, desenvolve numa encarnação determinados padrões automáticos de conduta, disso, daquilo, mas ele não pensa no sentido de criar. Ele é um instrumento de efetivação no campo motor, neurológico, corporal, daquilo que o espírito pensa, que o espírito escolhe, que o espírito quer. Tanto que o próprio espírito pode debilitar o corpo. Quantas doenças não tem a matriz psicossomática? Todas, praticamente. Né? Não vou dizer todas, porque existem contágios que vêm de fora. Mas tem a ver com a necessidade do espírito. Há uma vis atrativa, quer dizer, uma força atrativa, que tem a ver com o planejamento reencarnatório do espírito. Mas não vamos entrar nisso hoje, não, né? Senão teremos que falar sobre os acontecimentos da vida, que está ali pela questão 525, por ali, do livro dos Espíritos. Mas podem ler. A intervenção dos espíritos no mundo corporal, né? Nos acontecimentos da vida. Né? Que é muito interessante também essa abordagem. Mas, enfim, estamos falando hoje num campo de responsabilidade própria, né? Pessoal, e a relação dela com as doenças, com as dificuldades que nós efetivamente passamos. Então, após tudo isso, a tua fé te curou, ele diz, vai, não peques mais. Quer dizer, olha, a atividade restauradora dele é completa. Ele já está falando para o futuro. Vai, não peques mais, para que algo de pior não te ocorra. Presente, que a partir daquele momento o indivíduo tem que ter uma responsabilidade. Então ele está propondo ao indivíduo que é uma autorrenovação. Ele está propondo uma autorrenovação. Ele está dando todas as condições, mas é o indivíduo que escolhe. Dos 10 leprosos, só um voltou. Né? Só um voltou. Então, amigos, é necessário que o curado, aquele que seja curado, ele passe a servir com Cristo. Né? Passe a servir com Cristo. Né? É isso que aí é uma nota de responsabilidade. Aí a doença terá feito o seu trabalho, a limitação terá feito o seu trabalho, que é o trabalho de renovação. Parar o indivíduo, que a doença para, joga na cama, e o indivíduo para pensar, pô, alguma coisa está acontecendo. Né? Alguma coisa está acontecendo. Claro que você não vai ter mais um contato hoje com o Cristo, com Jesus direto. Jesus é uma personalidade distinta. Mas você vai ter contato com a mensagem. Você vai ter contato com os emissários, desencarnados e encarnados, que vão trazer a mensagem. Muitos são responsáveis pela mensagem, pela dicção da mensagem, né? O trazer a mensagem por palavras ou por condutas. Não precisa alguém vir fazer um discurso, não precisa, mas por condutas. A conduta elevada de alguém restaura outrem. Restaura outra pessoa. Porém, é necessário, diz a nossa querida Amélia Rodrigues na sua explicação. Porém, ela diz, é necessário buscar o Cristo. Não há uma outra via. O próprio Jesus diz, eu sou o caminho. Você tem a opção de escolher muitos caminhos, mas ele diz, eu estou lhe dizendo, eu sou o único caminho. Você tem o direito, o livre-arbítrio de procurar todos, mas você, para chegar ao Pai e chegar à felicidade,
só há um caminho, que é o próprio Cristo. Né? Então, às vezes, nós encontramos pessoas que se apresentam como mestras, né? Homens, mulheres, homens que se apresentam como mestres, outros como líderes, como só há um mestre. Claro, somos em determinados lugares, em determinados momentos, em determinados grupos onde atuamos, precisa ser grupos espíritas, grupos religiosos, né? Enfim, há aqueles padres, pastores, bispos, enfim, pessoas que são referências ali pelas condutas que adotam. Mas mestre, do ponto de vista real, de onde procede toda a elucidação, todo o esclarecimento, toda a luz, toda a verdade, só Jesus. Momentaneamente podemos ser referência para um grupo, para um trabalho, mas tenhamos sempre em mente que somos meras referências. Estamos guiados pelo Cristo. Se estamos. Né? Se efetivamente estamos. Se nós colocarmos esses recursos, essas capacidades, essas habilidades centradas em nós, estamos perdidos. Estamos perdidos. Porque o próprio Cristo vai dizer, não sou eu quem faz, mas é o Pai que faz através de mim. Eu apresento a vocês aquilo que o Pai me enviou. Aquilo que o Pai me transmitiu, eu transmito a vocês. Se ele diz isso, amigo, imagine se nós temos condições de dizer que somos alguma coisa, mas pelos processos ilusórios, acreditem, dizemos. Estejamos sempre atentos para não dizermos. Como Vianney vai dizer aqui no finalzinho dessa mensagem. Olha que nós lemos no início, olha o que ele vai dizer aqui. Ó, bem-aventurado o cego que quer viver com Deus. Olha só. Mais ditoso do que vós, que aqui estáis, ele sente a felicidade. Toca a felicidade. Vê as almas e pode alçar-se com elas às esferas espirituais, que nem mesmo os predestinados da terra lograram divisar. Olha aí. Abertos, os olhos estão sempre prontos para causar a falência da alma. Estão prontos sempre, ao contrário, a fazê-la, fechados, estão prontos sempre, ao contrário, a fazê-la subir para Deus. Crede-me, bons e caros amigos, a cegueira dos olhos é, muitas vezes, a verdadeira luz do coração. Ao passo que a vista é, com frequência, o anjo tenebroso que conduz à morte. Agora, algumas palavras dirigidas a ti, minha pobre sofredora. Espera e tem ânimo. Se eu te dissesse, minha filha, teus olhos vão abrir-se, quão jubilosa te sentirás. Mas quem sabe se esse júbilo não ocasionaria a tua perda. Confia no bom Deus, que fez a aventura e permite a tristeza. Farei tudo o que me for consentido a teu favor, mas a teu turno, ora, e ainda mais, pensa em tudo quanto te acabo de dizer. Antes que me vá, recebei todos vós aqui, que aqui vos achais reunidos, a minha bênção. Vianney, Cura d'Ars, Paris, 1863. É um capítulo que fala, o 8º, sobre aquela passagem do Sermão da Montanha. Bem-aventurados os puros de coração. Então, para a pureza do coração, muitas vezes são necessárias as dificuldades, as limitações, as doenças, as impositividades graves com as quais Deus permite que nós entremos em contato e vivamos essas dificuldades, para podermos retirar de nós as percepções
e todas as sensações influenciadoras do campo corporal, libertando a alma da matéria para que ela possa se desenvolver e divisar as belezas e as aventuras do mundo espiritual. Muita paz aos nossos queridos amigos do Centro Espírita José Olímpio. Deixo aqui essas reflexões. Agradeço mais uma vez pelo convite. Muita paz.